Olá, lembra de mim? Eu sou o Júlio Teixeira. Esse é o nosso terceiro encontro. Já conversamos sobre a fundação da Liga da Defesa Nacional, a sua participação no Estado Novo, falamos das lutas antifascistas e agora vamos falar sobre a Liga da Defesa Nacional durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, a luta antifascista da Liga ganhou nova dimensão, sendo lançada a palavra de ordem de barrar o avanço nazista a qualquer preço. A entidade começou a promover conferências fora da sua sede, em grandes casas comerciais do Rio de Janeiro, como na Mesbla e o Camiseiro. A partir de 1940, intelectuais, estudantes, profissionais liberais e operários passaram a frequentar a Liga da Defesa Nacional. Neste grupo incluíam-se, entre outros, Arthur Ramos, Gilberto Freire, Aníbal Machado, Dalcídio Jurandir, Emil Fará, Augusto Rodrigues, Aidano do Couto Ferraz, Valdir Medeiros Duarte, Benedito Calheiro Bonfim, José Mascarenhas Sampaio, Irum Santana e o líder bancário Spencer Bittencourt, que em 1934 chefiara a primeira greve geral de bancários do Brasil. Em 1942, o desenrolar das ações de guerra começou a mostrar-se favorável aos aliados, o que beneficiou a campanha antifascista e a luta pela entrada do Brasil no conflito. Inicialmente, o governo brasileiro proclamou neutralidade em relação às partes envolvidas na guerra, embora, na realidade, houvesse nos meios governamentais uma forte tendência favorável às potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. No entanto, essa posição da neutralidade foi se tornando cada vez mais insustentável, sobretudo devido às pressões dos Estados Unidos, que em dezembro de 1941 haviam entrado na guerra ao lado dos seus aliados, Inglaterra, França e União Soviética, e ao afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães. Nesse sentido, a política externa brasileira foi progressivamente se identificando com as nações aliadas. Em janeiro de 1942, o governo rompeu relações diplomáticas com o eixo. Em agosto daquele ano, declarou o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Em agosto de 1943, foi estruturada a Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, criada para guarnecer o território nacional contra eventuais ataques do eixo e para lutar nas frentes de batalha da Europa junto aos aliados. A Liga da Defesa Nacional, juntamente com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, a Sociedade Amiga da América, fundada em janeiro de 1943 e presidida pelo general Manuel Rabelo, e outras entidades antifascistas, lideraram o movimento de conscientização da população contra os países do eixo e a favor dos aliados. Durante esse período, estendendo-se até o final do confronto, a Liga foi a principal promotora de 3 grandes campanhas em todo o país.
a luta pelo envio de um corpo expedicionário brasileiro para a Europa, concretizado entre julho e novembro de 1944, com o embarque de mais de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira. O esforço de guerra, ou seja, a criação de toda uma infraestrutura que permitisse ao país arcar com os problemas trazidos pelo conflito mundial. E, finalmente, o ajudismo, consistindo no auxílio material aos soldados brasileiros no fronte, com o envio de alimentos, roupas e objetos de uso pessoal. Vejam, então, a importância da participação da Liga na Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1943, a Liga participou da Semana Antifascista, que reuniu no Rio representantes da UNE, da Sociedade Amigos da América e do Conselho Anti-Inchista do Banco do Brasil, contando com o apoio de várias autoridades. A promoção compreendeu solenidades e sessões públicas, incluindo visitas aos túmulos das vítimas do integralismo e do fascismo, e o julgamento simbólico do líder integralista Plínio Salgado. No final desse mesmo ano, foi fundada a Seção Fluminense da Liga da Defesa Nacional, cuja presidência foi entregue ao comandante Hernani Amaral Peixoto, interventor do Estado do Rio e genro de Getúlio Vargas. Esse fato atesta a força da propaganda democrática e antifascista em círculos do próprio governo. Nesse momento, as diferentes correntes que integravam a Liga da Defesa Nacional começaram a marcar mais nitidamente seus contornos dentro da instituição. Era esse o caso do Partido Comunista Brasileiro, então Partido Comunista do Brasil, PCB, que depois de uma quase completa desorganização no início do Estado Novo, conseguiu se reestruturar, sobretudo após a Conferência da Mantiqueira, realizada em agosto de 1943. O dirigente comunista João Amazonas explicou mais tarde a presença de militantes do partido dentro da Liga da Defesa Nacional, afirmando que o objetivo do PCB era ajudar os dirigentes da Liga a levar a efeito uma grande campanha de massa, de arregimentação popular para apoiar o esforço de guerra do governo. Pela justeza da linha política do partido, os comunistas ganharam um enorme prestígio nesse organismo, principalmente no Distrito Federal, em São Paulo e no Ceará, e conseguiram, em curto prazo, ligá-lo às massas. Em 1945, o processo de redemocratização do país avançou muito, influenciado pela pressão interna das oposições e, no plano externo, pela vitória final dos aliados sobre as potências do eixo. Além da anistia aos presos políticos, da restauração das liberdades públicas e da legalização do PCB, foi iniciada a reorganização partidária. Frente a esse novo quadro, os membros mais atuantes da Liga, durante a ditadura, deixaram a instituição. Os liberais foram para a União Democrática Nacional, a UDN, e para o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, enquanto os elementos de esquerda tomaram o rumo da esquerda democrática e do Partido Comunista.
Com o fim do Estado Novo, a Liga da Defesa Nacional retornou à sua linha de atuação tradicional, voltada para a promoção de campanhas cívicas, como foi logo no seu início. E aqui, meus amigos, chegamos ao final desta edição. Foi, em resumo, uma introdução à história da Liga da Defesa Nacional, com a finalidade de lhes mostrar que a Liga está presente no cenário político e cultural do nosso país desde antes de 1916, data em que foi oficialmente fundada. Portanto, a Liga tem muito mais a contar. São 105 anos de histórias semeando o civismo no nosso Brasil. O texto original desse estudo é de Sérgio Lamarão, adaptado por mim. E para quem quiser se aprofundar na pesquisa, cito como fontes Carone, República Velha e a História da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, de autoria compartilhada com Luiz Hernani Caminha Jorge, Marco Dangui Pinheiro e Júlio César Benites Teixeira. Esta obra nós temos à disposição de quem desejar na sede da Liga da Defesa Nacional, aqui em Porto Alegre. Muito obrigado e até um próximo encontro.